Eleições 2022. Nesta quarta-feira foi divulgada mais uma pesquisa presidencial. O repórter Michael Mendes traz os números apontados pelo Poder Data na corrida ao Palácio do Planalto. Acompanhe. Essa nova pesquisa divulgada para a corrida presidencial mostra um alto índice de rejeição ao presidente da República, Jair Bolsonaro. De acordo com a pesquisa, é por isso que ele segue estagnado nas últimas 3 pesquisas que já foram divulgadas. Agora, os números do primeiro turno são os seguintes. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, atinge 43% das intenções de voto, seguido do presidente Jair Bolsonaro, do PL, com 37%. Seguido depois, Ciro Gomes, do PDT, com 6%. Simone Tebet, do MDB, 3%. André Janones, do Avante, 2%. Pablo Marçal, do PROS, 1%. José Maria Eimael, da Democracia Cristã, 0%. Leonardo Péricles, do União Popular, 0%. Luciano Bivar, do União Brasil, 0%. Felipe Dávila, do Novo, 0%. Sofia Manzano, do PCB, 0%. Vera Lúcia, do PSTU, 0%. Brancos e nulos somam 4% e não sabem também 4%. Os números do segundo turno: Lula atinge 51% das intenções de voto, seguido do presidente Jair Bolsonaro, do PL, com 38%. 2 dados chamam a atenção nessa pesquisa que foi divulgada. 52% dos eleitores pesquisados não votariam de jeito nenhum no presidente da República, Jair Bolsonaro, e 38% dos eleitores pesquisados não votariam no ex-presidente Lula. Portanto, o presidente da República, Jair Bolsonaro, com alto índice de rejeição. A pesquisa também mostra que o terceiro candidato mais lembrado, tirando Lula e tirando Bolsonaro, é o candidato do PDT, Ciro Gomes. Isso serve para os eleitores, tanto do presidente da República, Jair Bolsonaro, como também para os eleitores do ex-presidente Lula. E os eleitores do Ciro não votariam de jeito nenhum no presidente da República, Jair Bolsonaro. Essa é a pesquisa do Poder Data. Valeu, Maicon, conosco nessa manhã, comentando as principais notícias do dia. Roberto Mota, bem-vindo. Diogo Schelp, olá. Boa quinta-feira pra gente. Schelp, como analisa esses últimos números divulgados ontem no Poder Data, a corrida para a presidência nesse ano, Lula liderando no primeiro turno, possivelmente num segundo também, e Bolsonaro apresentando uma certa rejeição, segundo a pesquisa, por que seria? Você acredita que essa eleição pode ser resolvida no primeiro turno ou ainda é cedo para falar? Bom dia a todos. Olha, tem um dado interessante nessa nova pesquisa do Poder Data. Apesar da estabilidade, né, se a gente analisa ao longo dos meses, desde que a pesquisa começou a ser feita, existe aí uma redução na diferença de voto entre Lula e Bolsonaro. Lula oscilou dentro da margem de erro para baixo e Bolsonaro oscilou para cima. A diferença entre Lula e Bolsonaro para o primeiro turno é de 6 pontos percentuais. Então, se a gente considerar a margem de erro dessa pesquisa, a gente pode ter até uma diferença ainda menor. Matematicamente, Lula estaria mais distante de uma vitória no primeiro turno, mais distante do que em pesquisas anteriores, inclusive, porque você precisa somar os votos declarados em Lula e os votos declarados em qualquer outro candidato para comparar, para ver se ele consegue mais do que 50%. Então, isso não está dado nessa última pesquisa de Poder Data, está mais distante a possibilidade de vitória em primeiro turno, considerando, claro, que a pesquisa é sempre um retrato do momento e muita coisa ainda pode acontecer até o dia da eleição. Quanto à rejeição de Bolsonaro, ela não é diferente do que foi apontado em outras pesquisas. Outras pesquisas já apontam essa rejeição, eu não vi aí uma piora significativa. Acho até que o dado mais importante dessa pesquisa é justamente a diminuição da diferença entre os dois. Isso pode ser atribuído possivelmente à aprovação da PEC dos auxílios, que foi muito amplamente divulgada na semana passada, e a pesquisa foi feita no início desta semana, quando essas informações estavam frescas na cabeça do eleitor. Essa pesquisa, claro, ainda pega a pré-campanha, Roberto Mota. O jogo vai se embaralhar ainda mais na sua projeção? Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriana. Bom dia, Diogo. Eu sempre tenho dito aqui, né, Tiago, que seria interessante a gente conhecer o histórico dos institutos de pesquisa, para ter uma ideia de como eles erraram ou acertaram nas eleições passadas.
isso ajudaria a gente a avaliar a qualidade das informações e a decidir se a gente, né, coloca mais ou menos fé nas pesquisas. O que a gente está vendo aqui é a falta dessa informação. Então, é muito difícil para o eleitor que recebe uma informação de uma pesquisa julgar se deve ou não acreditar nela. O que a gente pode dizer, né, é que existe ainda uma grande distância entre pesquisas como essa e a realidade que a gente observa nas ruas, o famoso Datapovo, aquele instituto de pesquisa que expressa a sua intenção de voto pelo apoio físico, presencial aos candidatos. A realidade que a gente vê nas ruas ainda é bastante diferente da realidade retratada pelas pesquisas, mas realmente está diminuindo essa diferença. Há quem diga que com a aproximação das eleições, essa diferença entre os resultados do Instituto de Pesquisa e da realidade das ruas vai diminuir.